agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. Por gentileza, você puder abrir aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3 e o versículo 3. Para quem me segue, para quem está já acostumado a ouvir, né, a ministração da pastora, vai saber que sempre, né, quase sempre, eu vou estar sempre repetindo este versículo, porque desde que eu li e podia entender, né, assim, o que Paulo estava falando para a igreja, né, de Roma, para o povo ali em Roma, quando ele estava, aos romanos, eu gravei e aprendi muito com essa palavra. E nessa manhã eu desejo compartilhar com você. Talvez você que é do meu ministério, talvez você que já ouviu eu ministrar algumas vezes, talvez você vai dizer assim: eu já escutei a pastora falar isso. Mas eu sei que existem pessoas aí do outro lado, existem pessoas em que você, que é do meu ministério, que tem sido um agente abençoador e levado essa palavra, né, essas mensagens, essas lives para muitas pessoas. E eu sei que nessa manhã existe alguém que precisa ouvir essa palavra, essa ministração. E em Romanos capítulo 3 e o versículo 3 vai dizer o seguinte: que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Versículo 3, né, e 4. Nós vamos aqui ver Paulo se dirigindo aos romanos e falando sobre a infidelidade. Em algumas versões nós vamos ler, né, dizendo incredulidade. Porque Paulo estava falando para a igreja de Roma, né, assim, para os romanos, acerca de que o Senhor tinha vindo para os judeus, né? Os judeus não o receberam e essa mensagem foi alcançada aos gentios, né? E quando a gente vai ler a carta de Atos, nós vamos ver a trajetória, o encontro de Paulo, né? No caminho de Damasco, no caminho que ele está perseguindo os cristãos, e Jesus ali tem um encontro com ele, e Paulo passa agora a ser perseguido pelo evangelho, pelo amor de Cristo. Paulo passa agora a ser mensageiro da palavra de Cristo. E ele vai encontrar entre aqueles que foram alcançados com a promessa, aqueles que foram designados para a promessa, porque o Senhor havia escolhido o povo de Israel, né? O povo que ele tinha feito uma aliança. O Senhor veio para os judeus, mas alguns judeus não o receberam. E essa mensagem foi trazida para mim e para você, para os gentios, para aqueles que não eram da descendência, né, de Israel, nem de Judá, né? E essa palavra chegou, esse evangelho chegou para nós. E ele estava falando algo que traz uma lição para a minha vida e para a tua vida. E sempre, como eu disse no início, sempre gosto de frisar esse texto, porque assim como a mensagem,
né, a salvação que foi dada para os judeus, e os judeus não receberam, foram infiéis, foram incrédulos, né, a esta mensagem da cruz, né, não impediu, não invalidou, né, que essa mensagem chegasse a nós. Vê que coisa mais bela, que coisa mais linda. E eu posso trazer também para a minha vida e para a tua vida uma aplicação que nós podemos aprender. Que ainda que a tua infidelidade, que a tua incredulidade por algo que Deus falou para você, não vai anular a fidelidade de Deus para conosco. A fidelidade de Deus, o atributo de Deus, sabe, ser fiel, ele não depende simplesmente claro que pela fé, né, é uma maneira que nós vamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? Mas nesse texto aqui está mostrando, ainda que eles fossem incrédulos, que eles fossem infiéis, não mudaria a fidelidade do Senhor. Ainda que eu e você, né, algo que Deus disse, falou para mim e para você. Talvez você nesta manhã não está conseguindo compreender o que Deus está querendo dizer. Ele está dizendo, olha, ainda que você não permaneceu fiel a mim, ainda que você, sabe, duvidou, vacilou mesmo, né, com o teu coração diante do Senhor. O Senhor está dizendo, eu permaneço fiel, eu não mudo não, eu sou imutável. Querido, Deus muda o tempo e as estações, e Daniel pode declarar isso. No livro de Daniel nós vamos encontrar que o Senhor diz que muda o tempo e as estações. Ele muda o tempo e as estações, mas ele é imutável, ele permanece o mesmo. Portanto, nesse texto vamos aprender que ainda que eu e você seja incrédulo, ainda que eu e você seja infiel para com o Senhor, porque fidelidade, para quem nos acompanhou na escola dominical, nós estávamos estudando sobre o fruto do Espírito e nós aprendemos, né, sobre a fidelidade, sobre a lealdade, não é, querido? E nós podemos entender, sabe, que Jesus Cristo, ele é fiel, independente de você, independente do que você faz, ele é fiel a ele mesmo. E Paulo estava falando essa palavra para os judeus, estava dizendo, e daí? Né? E quem me conhece sabe o quanto eu digo assim, menina, essa palavra é tremenda. Porque algumas vezes Deus vai nos usar, Deus vai nos utilizar como instrumento. E aí você já deve ter ouvido eu digo até como Paulo, e daí? Se você não está crendo. E daí, se você não está acreditando, porque você está olhando para o vaso, né? E não olhando, olhando para a mensageira, mas não olhando para a mensagem. E aí eu sempre até costumo dizer, e daí, se você não crê? Porque, olha, independente de você não crer, de você acreditar que Deus se utiliza, que Deus fala desse jeito, não vai mudar a fidelidade de Deus para conosco. Agora, claro que quando nós temos fé, quando nós acreditamos, com certeza, querido, rapidamente chega, porque a Bíblia diz em Hebreus que a gente, né, para agradar a Deus, né, precisamos ter fé. É uma maneira que nós agradamos a Deus. Sem fé, ou seja, sem ausência da confiança, da fé, da certeza em Deus, é impossível agradar ao Senhor. E Paulo estava dizendo, e daí, se vocês não creem? Porque vocês não creem, porque vocês não acreditaram, não receberam, mudou a fidelidade do Senhor? Não. E aí ele continua
de maneira nenhuma. Ele disse, não há nenhuma forma, não há nenhuma maneira de mudar a fidelidade de Deus. Quem muda é você, mas Deus é imutável. Ele diz, olha, não é a tua incredulidade, a tua falta de fé, a tua falta de fidelidade para com o Senhor que vai mudar o atributo, vai mudar a personalidade, o ser de Deus. Não, querido, ele continua fiel. Por isso que em algumas versões você vai ver, na minha diz que importa, mas na versão que fala incredulidade vai dizer, e daí? Paulo estava dizendo, e daí? Quem está perdendo é você. Aleluia! Quem perde é você. Sabe, eu não sei se você já viu alguma expressão de alguém dizer assim, e daí? E daí, fulano? Né? Quer ir não comigo? Quando meus filhos eram pequenos, e a personalidade da minha filha mudou assim muito, né? Assim, tipo, ela era muito... Porque ela vai crescendo, né? A personalidade dela vai ficando mais firme. E aí, ela, por exemplo, se a gente dissesse não agora e ela se aborrecesse, às vezes a gente estava oferecendo alguma coisa a ela e ela dizia, quero não. Quando chegava em casa, que a raiva tinha passado, aí ela, poxa, maninha, eu queria. Aí eu fiz, tá vendo, filha? Porque, olha, naquele momento, se tu tivesse guardado a tua raiva, tu estava desfrutando, não é? Aí agora, sabe o que acontece? Eu lembro que, às vezes, na minha impaciência, eu respondia para ela, e daí? Vai não querer não? Vai querer não? Então tá bom, eu quero amor, né? Com meu esposo, eu quero, não é? Ou seja, querido, sabe aquele negócio, quem vai perder é você, amado. Quem vai perder é você, querido. E tá em incredulidade, tá deixando de crer, tá, sabe, demorando chegar, mas é por você, não pela fidelidade de Deus. Porque Paulo vai continuar dizendo no versículo 4, ele diz, de maneira nenhuma. Ou seja, a tua incredulidade, a tua falta de fidelidade de Deus não vai mudar Deus. Não vai mudar a Deus. E aí ele diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Querido, quem somos nós, né? Mas o Senhor é verdadeiro, é justo, é fiel. E nesta manhã, eu passando aqui, né? Talvez você não, né? Quem me segue tá me entendendo onde é que eu tô, né? Assim, mas eu precisei vir aqui, né? Resolver algo e tô aqui no carro, mas como havia falado que eu ia fazer a live e logo mais à tarde nós vamos estar no culto, então para não ficar tão corrido, né? Assim, eu terminei minha devocional e vim descer para aqui fazer e resolver algo e quando o Senhor falou comigo nessa palavra mais uma vez, e o Senhor falou, e daí, filha? E daí, se muitos não creem que eu te uso, que muitos não creem, né, na mensagem, no que que eu estou usando você para falar, para alcançar algumas vidas. Tá certo, Del, né? Ele estava dizendo, e daí? Faça, sabe? E eu correndo, e eu disse assim, sabe, Senhor, eu vou fazer lá no carro. E aí o Senhor disse, e daí, filha? E daí? Não importa o lugar. Eita, Andréa já está dizendo aí, que coisa mais linda, né? Não importa o lugar onde você está. Não importa como você vai fazer. Eu quero que você seja fiel, né? Eu quero que você fale, porque nesta manhã eu tenho algo para falar para alguém que está aí do outro lado, que muitas vezes está achando que a promessa está demorada, está olhando para situações e está desacreditado, está dizendo, e como é que isso pode acontecer? Será que foi Deus mesmo que falou? Porque está um pouco complicado, eu não estou vendo, o tempo está passando. O Senhor está dizendo, e daí?
que importa isso, né? Esse teu sentimento de incredulidade, esse teu sentimento de infidelidade para com Deus. Eu quero te dizer, querido, que não vai anular a fidelidade de Deus, não vai mudar o que Deus é fiel. Deus é fiel. Claro que nós vamos entender, querido, que lá no livro de Samuel, o Senhor vai falar que Ele é fiel para quem é fiel e é imutável para o que permanece. Oh, querido, oh, querida, você que está aí, né? Eu quero te dizer que parece ser uma palavra tão dura, né? Parece que você está dizendo, poxa, a pastora, né? Está dizendo assim, mas sabe que é uma palavra de alerta. E daí? Quem vai perder é você, se não confiar, se não acreditar, porque Deus, Ele vai continuar sendo fiel. Ele vai continuar sendo Deus. Vai ser como, muitas vezes eu estou dando um exemplo, como eu dizia para minha filha, eu dizia, e daí? Vai querer não. Quem vai perder é você. Quem vai perder é você. E foi algo que Deus está falando comigo, né? Quando Deus tratou com a minha vida. E muitas vezes, às vezes, né? Porque a gente tem falha, a gente é ser humano. E muitas vezes eu também até falava assim, né? Eu não vou não. Querendo fazer birrinha, querendo fazer charminho para Jesus, manha para Jesus. E eu, vou não, né, Jesus? Aí o Senhor falava para mim, e daí, filha? Quem vai perder é você. E eu te confesso, viu, querida, que quando eu retornava, né, caía em si, ia à presença do Senhor, né, o Senhor invadia, falava comigo e eu dizia, ai, Senhor, obrigado por tua fidelidade, obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque muitas vezes eu quero compartilhar com você, né, que muitas vezes, por exemplo, eu cansada de esperar algo e muitas vezes eu meio desestimulada e eu sei que nós não conseguimos mentir para o Senhor, enganar ao Senhor e muitas vezes eu dizia, ai Senhor, ainda de ser longe o círculo de oração, né? Assim eu estou me sentindo desestimulada. E, querido, quando eu chegava, mesmo com a minha pequena força, mas eu chegava naqueles cultos de oração, Deus tomava vasos, Deus usava através da palavra. E daí eu me lembrei dessa palavra, eu sempre me lembro dessa palavra, e daí? Se você não está crendo, se você está, sabe, desestimulada, quem vai perder é você. E aí eu dizia, obrigado, meu Senhor e Salvador. Porque se eu tivesse ficado em casa, se eu não tivesse ouvido a tua voz, se eu não tivesse obedecido, quem perderia sou eu. Porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo fiel. Que nessa manhã você possa entender que a primeira coisa, a tua incredulidade, a tua falta de fidelidade a Deus não vai anular a fidelidade do Senhor. Sabe? Que você entenda que de maneira nenhuma forma você vai conseguir mudar o Senhor. Nenhuma maneira você vai conseguir mudar ao Senhor Jesus. Sabe, que nessa manhã você possa entender o que Deus nesta manhã está falando com o teu coração. Se permanece fiel, crendo nele, sabe, no capítulo 2, no capítulo 2 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, e o versículo, se não me falha a memória agora, o 20, ou é o 22, ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Vive pela fé em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Oh, querido, Abraão, no capítulo 5, nós vamos ver, Abraão creu contra a esperança, mas na esperança creu em Deus. Sabe, porque quando a Bíblia vai dizer que ele olhou para, ele viu, querido, ele viu que não havia possibilidade. Mas se ele não continuasse crendo, ia mudar a fidelidade de Deus? Não.
Olha, Sara se antecipou, achando que Deus tinha demorado, mandou Abraão deitar com Agar para que ela saísse uma criança. E o que é que o Senhor continua sendo fiel? Mudou a fidelidade dele? Disse, Sara, porque você fez isso, porque você não acreditou. Querido, quem estava perdendo era Sara, porque Deus continuou sendo fiel. Que Deus te abençoe nesta manhã, que tu recebas o que Deus tem falado, né, para mim, eu compartilhando com você, mas que você entenda essa palavra, receba, guarde no teu coração. Que Deus te conceda um dia de excelência para quem vai estar conosco no nosso culto, né? Tenho mais uma palavra de Deus para você que acompanha o nosso canal. O nosso culto vai ser transmitido, que você possa também receber da parte do Senhor. Tem um dia de excelência, que Deus abençoe, que tu guarde a palavra do Senhor no teu coração. Beijo.